Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Inteligência Artificial na Qualidade do Vinho. E hoje, no sexto encontro, a gente vai falar sobre Logistic Regression, a regressão logística, diferente da regressão linear. A regressão logística é um algoritmo de machine learning para resolver problemas de classificação binária, ou seja, quando o objetivo é prever uma entre duas possibilidades, no caso, duas classes possíveis, duas respostas possíveis. Embora o nome seja regression, de regressão, que sugira um problema contínuo, a regressão logística é usada para resolver problemas de classificação, como nesse nosso caso da classificação da qualidade do vinho. A regressão logística estima a probabilidade da instância pertencer a determinada classe, ou seja, a determinado registro pertencer a determinada resposta, aonde a fórmula principal, que está aqui embaixo, da regressão logística é a função sigmoide, ou função logística, que tem como função transformar qualquer valor real numa faixa entre 0 e 1. É basicamente uma normalização de valores reais dentro de um padrão de faixas de 0 em 1, permitindo interpretação como probabilidade. De uma forma prática, a gente classifica todos os dados reais em uma casa, em um range, um intervalo entre 0 a 1, e usa números reais aí dentro desse intervalo, onde o threshold, o limite é 0,5. Então, a gente tem 0, o threshold, que é o limite de 0,5, e 1, que seria o topo desse range, desse intervalo. O que está abaixo de 0,5 geralmente é uma resposta, e o que está acima de 0,5 geralmente é outra resposta. Então, a gente faz essa classificação através da fórmula da função sigmoide, que está representada ali. Eu coloquei ela inline, tá? Geralmente a gente faz ali o 1 dividido por todo aquele valor. Aí eu coloquei entre parênteses o que vai embaixo ali, no caso, dividendo da função, tá? Do lado esquerdo do igual, a gente tem ali o P, o Y1 no módulo de X, que é a probabilidade desse evento ocorrer. Por exemplo, classificar ele como 1. O B no 0 ali é o intercepto, os demais são os coeficientes para essas variáveis independentes, no caso x1, x2, x3, até xn, o número é infinito. E o E é a base do logaritmo natural. Para a gente representar de uma forma visual, a gente trouxe um gráfico, tá? Onde que a regressão logística ela mostra a função sigmoide, que vai transformar esses valores reais em um intervalo entre 0 e 1, onde que o 0,5 é o threshold, limite de ponto de decisão, onde que o que está acima de 0,5 é uma resposta e o que está abaixo é a tendência de ser outra resposta. Essa classificação, então, geralmente a gente vai imputar, a gente vai inserir como entrada um valor, ele vai ser calculado nessa função sigmoide e vai retornar, vai estar presente, vai se localizar dentro de um desses dentro de um desses intervalos do eixo Y, que é a linha vertical, tá? O X é o horizontal, que são as características que são informadas para prever a resposta, tá? Dentro desse range, desse intervalo do eixo Y vertical, gerado através da função sigmoide, a função logística, tá? Que aí a gente tem as probabilidades de 0 a 1, ou é uma resposta abaixo de 0,5, ou esse dado vai ser posicionado acima de 0,5, sugerindo outra resposta diferente do que está abaixo do threshold. No caso, então, a linha ali, essa curva, que é a sigmoide, ela cresce suavemente e cruza o limite, o ponto de decisão para classificar entre essas entradas. Tá? Aqui a gente tem o seguinte, eu peguei um exemplo prático que é a probabilidade da pessoa adquirir seguro de vida, onde que as características, que são o eixo horizontal X, é a idade. Então, geralmente o que está em vermelho é uma resposta de probabilidade, o que está em verde é outra. Tá? São essas duas probabilidades de resposta, ou seja, a pessoa adquirir ou não seguro de vida. Geralmente as pessoas que estão ali abaixo de 0,5, ou seja, as que têm menos de 40 anos, tendem a não adquirir seguro de vida.
Agora, quando a gente começa a subir o range do 0,5, do threshold, do limite de 0,5, os valores começam a se tornar verdes, ou seja, tem muito mais presença de valores verdes, ou seja, pessoas que têm mais de 40 anos tendem a adquirir seguro de vida, principalmente aquelas que têm ali num range mais de, provavelmente ali, seus 45 anos para frente. Tá? Pode ser que tenham outros valores ali que determinem também o fato desses pontinhos verdes, que são os registros das pessoas, que são vários atributos previsores, que vão definir a classe ali que ele vai estar mais perto do 1, ou seja, quanto mais perto do limite do yes, mais a chance da pessoa adquirir seguro de vida nessa probabilidade. Então, alguns valores ali são determinantes para que esses dados eles sejam classificados mais perto ou não do limite da resposta, do atributo classe, nesse caso de adquirir, no caso 1, seguro de vida, ou de não adquirir, no caso 0, seguro de vida. São os seguintes passos, tá? A gente coloca os dados, as nossas features, e uma variável dependente, que é a resposta, tá? Por exemplo, 0 ou 1, ou não vai adquirir seguro de vida, vai adquirir seguro de vida, ou no yes, tá? O segundo, a gente faz a estimativa dos coeficientes, a gente vai ajustar, o algoritmo ajusta os coeficientes B para maximizar a probabilidade dos dados observados corresponderem ao modelo. Ou seja, é feito o cálculo através da função sigmoide, onde que no passo 3, a gente faz, após o treino, a previsão. Vai prever as classes, ou seja, as novas respostas. Se vai adquirir ou não seguro de vida, se a resposta é 0, se a resposta é 1. Por final, a gente tem a interpretação, que é esse valor de saída. O valor de saída da função sigmoide interpretado como uma probabilidade. Decisão da classificação ser feita aplicado a um limite de 0,5, ou seja, se algo foi maior, no caso, se os registros estimam que esse valor for maior que 0,5 e o tanto maior de 0,5 vai definir a resposta 1. Se for menor, e o tanto quanto for menor que 0,5 vai ser a resposta 0. Então, além da gente ter a resposta final, a gente tem uma probabilidade de resposta nesse caso, que é definida através do eixo y, linha vertical do gráfico, através da função sigmoide também, no final das contas. A aplicação da Logistic Regression, geralmente a gente usa em diagnóstico médico, por exemplo, prever se uma pessoa tem ou não riscos, ou tem ou não uma doença, como exemplo, diabetes, tá? Se a pessoa tem ou não sintomas de diabetes com base nas suas características informadas, risco de crédito, se uma pessoa é autorizada ou não a ter determinado crédito, determinado limite de crédito, classificação de e-mails como spam ou não spam, e também previsão de taxas de churn, que é a rotatividade de clientes. Para a implementação, eu já fui lá no nosso Google Colab, eu tinha feito no encontro passado um erro, tá? Eu tinha colocado KNN no encontro 5, a gente vai ver isso nos próximos encontros. O encontro passado era Random Forest. Só aqui o texto, tá? Eu fiz essa alteração. Já coloquei o título do nosso encontro de hoje, vou dar um Ctrl S para salvar, e já coloquei nas nossas informações qual vai ser a accuracy, qual vai ser o percentual, a precisão de acerto do nosso algoritmo. Primeiro, a gente vai informar alguns parâmetros, que são os parâmetros e o balanceamento do nosso código, no caso do nosso dataset, das nossas bases de dados, e do nosso modelo que a gente criou, e também algumas características para a gente fazer o cálculo aí da regressão logística. Aqui a gente colocou Newton, linear também, a gente faz essas questões e a questão do balanceamento em si. E aqui é o range, tá, de resposta ao qual os dados serão submetidos. Aí a gente faz, no caso, o algoritmo da Logistic Regression, a gente vai colocar como LR, para a gente não colocar por extenso, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar no Grid Search CV, que é a função ali que a gente determinou, aonde que o Cross Validation vai ser 10, ou seja, a gente vai testar o algoritmo 10 vezes, onde que a gente vai dividir ele em 10 partes, onde que 9 serão testadas 10 vezes. No caso, testadas não, treinadas, tá? Aí o fit, que a gente vai classificar aí os X-Train e o Y-Train, que o X-Train são os dados previsores, ou seja, os nossos registros,
de treino, e o Y, suas respectivas respostas, atributo classe, as respostas desse treino. Então, pode ser que a execução dessa célula demore um pouquinho, porque há o processamento do algoritmo da regressão logística. E após executado a célula do código, onde que a gente fez o treinamento, a gente pode mostrar os resultados. Então, a gente vai colocar ali nas nossas funções para mostrar os valores, tá? A gente tem os parâmetros utilizados e a acurácia, ou seja, a precisão de acerto do nosso algoritmo, que nesse caso aqui, sem arredondar, como a gente fez no encontro passado, ficou em 82,48%. Então, a gente vai fazer a anotação aqui, 82,48%. Vou dar um Ctrl S para salvar. Pronto. Agora a gente já tem uma conclusão da qual ela é parcial ainda, a gente não testou todos os algoritmos que a gente vai realizar ao longo dos nossos próximos encontros. Mas, de antemão, a gente já está sabendo que o Random Forest está sendo mais preciso com relação aos acertos, ou seja, a accuracy do Random Forest está sendo um pouco maior do que a da regressão logística. E a gente vai fazer também uma implementação aqui dos nossos gráficos. Vou colocar aqui mais uma célula de código, onde que a gente vai mostrar isso através da matriz de confusão e o Classification Report, que a gente tem aqui. Então, a quantidade dos acertos, dos falsos verdadeiros também, que a gente tem. Então, aqui a gente tem 329 foram classificados como bons, tá? E a gente tem também o Classification Report, que a gente gerou aqui, que eles trazem números um pouco mais precisos com relação a isso. E todo esse código e toda essa regra e a questão das informações, e também o dataset, que é do Vine Quality Red, você pode encontrar lá no meu site, cujo link é ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link estará na descrição. Um abraço e até o nosso próximo encontro.